ponto e primeira dica das nossas 300 dicas aqui no Direito Internacional, nós temos 20, são as características do direito internacional público. Como vocês sabem bem, o direito internacional público, ele é único quando a gente fala em direito. Ele é diferente do nosso direito nacional. Ele tem características próprias em que os próprios destinatários das normas são aqueles que fazem as normas, são aqueles que fazem, por exemplo, os tratados internacionais. Então, nós temos principalmente os estados dentro do direito internacional que vão assinar tratados, que vão fazer parte em igual patamar nessa cooperação constante entre países e hoje em dia também entre países e organizações internacionais para assinar esses tratados internacionais. Dentro do direito internacional público, então nós temos algumas características próprias que eu deixo para vocês. Lembre-se que o direito internacional traz então o ramo do direito que tem por objetivo promover a regulação dessa sociedade internacional, buscando a convivência pacífica dos seus membros e a promoção da cooperação internacional com vistas a encontrar essas soluções para problemas comuns da humanidade. É interessante que você saiba o seguinte: o direito internacional ele vai surgir justamente para aqueles problemas que os países sozinhos não conseguem resolver. A criação, inclusive, de organizações internacionais são, por exemplo, para promover a paz e evitar a guerra internacionalmente. Nós temos tratados tributários, que dizem respeito justamente à impossibilidade de tributação. Nós temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que já apareceu nas provas da OAB, existe justamente com um movimento liberalizante dentro do comércio internacional. A própria ONU, que eu já até mencionei para vocês, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar que as mazelas da guerra voltem a existir, como foi, como por 2 vezes até o tratado, a nossa Carta de São Francisco, que cria a Organização das Nações Unidas, fala em evitar a guerra. Os países amantes da paz vão criar organizações internacionais. Então, veja que nós temos aqui organizações que tratam, por exemplo, do meio ambiente também, dentre outros assuntos. Então, a ideia é justamente encontrar soluções para problemas comuns da humanidade, bem como os tratados de direitos humanos. Então, o direito internacional é justamente esse ordenamento jurídico da sociedade internacional, visa tutelar e proteger os assuntos de interesse internacional. Lembre-se que os estados eles se organizam então horizontalmente e dispõem-se a proceder de acordo com as normas jurídicas na exata medida em que tenham constituído objeto do seu consentimento. A criação das normas é obra direta dos seus destinatários. Veja que cada estado, cada país vai decidir se vai participar ou não de um tratado internacional. E ele só vai fazer isso se estiver de acordo com a sua vontade, com a sua soberania. A gente vai falar na aula de hoje ainda sobre a processualística dos tratados internacionais. E lembre-se do seguinte: os tratados internacionais geralmente são aprovados por unanimidade ou não são aprovados. Você só faz parte de um tratado com o qual você concorda. Caso contrário, nada feito. Então, os seus destinatários fazem aqui as regras do direito internacional. E lembre-se que o direito interno e o direito internacional são essencialmente diferentes também quando a gente fala na hierarquia desses tratados internacionais. Quando a gente fala em direito interno, eu quero que você se lembre que nós temos lá a pirâmide de Kelsen. Essa pirâmide ficou meio tortinha. Vamos arrumar a pirâmide de Kelsen, que tem a nossa Constituição Federal acima, como Grundnorm lá, acima do resto do direito, acima das leis complementares, das leis ordinárias e assim por diante. No direito internacional não existe hierarquia entre os tratados internacionais. Então eu sempre gosto de fazer um desenho assim. Todas as normas de direito internacional, principalmente quando a gente fala nos acordos internacionais, no costume internacional, nos princípios gerais das nações civilizadas, elas vão existir ao mesmo tempo coordenadamente.
é uma coordenação entre soberanias. Ah, professora, mas existe a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça não está acima das demais cortes? Não, nenhuma corte do direito internacional está acima de outra. Isso não existe. Existe apenas essa constante coordenação entre soberanias dentro do nosso direito internacional. Então, de um lado, temos essas normas hierarquizadas, né? Como uma pirâmide de Kelsen no nosso direito interno. O direito internacional está constantemente nesse ritmo de coordenação entre soberanias. Vamos ver então as principais características que você tem também no seu material. A cooperação. Acabei de falar para vocês que dentro do direito internacional existe a inexistência de subordinação. Nós temos a chamada horizontalidade, as normas não têm hierarquia entre si, nem mesmo quando a gente fala das nossas cortes internacionais. Não há uma hierarquia nessas cortes internacionais, não há uma norma fundamental, como nós temos também no nosso direito interno. Nós temos a chamada voluntariedade, a inexistência de atos jurídicos unilaterais obrigatórios, conservando-se a soberania. É claro que lá nos direitos humanos nós temos as chamadas normas ius cogens, que você deve se lembrar das suas aulas de direito internacional público ou mesmo de direitos humanos que vocês verão ou com a professora Jéssica ou com o professor Ricardo Toix. As normas ius cogens de direitos humanos são a exceção, que são as normas imperativas de direito internacional. Então, por exemplo, quando a gente tem a Convenção de Viena sobre tratados, a própria Convenção de Viena de 1969 vai dizer que qualquer acordo internacional, qualquer tratado internacional que viole uma norma imperativa, essa norma fundamental de direitos humanos, será nulo. Então, um grande exemplo, que inclusive a doutrina traz, é o seguinte: se fizermos um acordo internacional que resgata a escravidão de algum povo entre dois países, o tráfico de escravos, veja que esse é um acordo internacional, um tratado internacional que viola uma norma ius cogens, que viola uma norma imperativa de direito internacional. Então, lembre-se do efeito cliquet lá dos direitos humanos, nós não permitimos esse tipo de retrocesso nos direitos humanos. Essa sim nós temos que observar. Mas as demais, fazer parte, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, esse tipo de... ninguém é obrigado a assinar o Tratado de Roma lá, que cria o Tribunal Penal Internacional. Veja que a voluntariedade é parte também como característica do nosso direito internacional. Vamos lá então, acho que agora deu certo o nosso... agora deu certo até eu conseguir ouvir aqui. Certo? Vimos as principais características, então, do nosso direito internacional público. Eu coloquei para vocês lá no início um pouco sobre o direito internacional privado, que nós vemos geralmente mais para o finalzinho do nosso curso. Veja que quando a gente fala em direito internacional privado, ele é diferente do direito internacional público. E o objetivo principal é justamente solucionar os conflitos de leis no espaço em relações de natureza privada que possuem conexão internacional. Então a gente vai falar mais para o finalzinho em elementos de conexão do direito internacional privado, mas veja que diferente do direito internacional público, aqui nós estamos no ramo privado. Vamos falar sobre contratos internacionais, vamos falar sobre o casamento, né, entre pessoas de diferentes nacionalidades, nós vamos falar inclusive sobre sucessão, a gente puxa um pouquinho lá do direito civil do professor Paulo Souza, e o direito internacional privado tende a ser muito diferente do direito internacional público, e quem faz as regras de direito internacional privado são os próprios países. É no direito interno que nós encontramos as regras do direito internacional privado. Quando a gente fala no Brasil, as principais regras estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá no finalzinho, né, da nossa aula, a gente vai falar sobre os elementos de conexão. Então, a gente vai saber a lei de qual país será aplicada quando a gente fala em direito internacional privado. Combinado? Então, temos aqui as principais características do direito internacional público
principais características de direito internacional privado, que a gente vai aprofundar depois, e vamos falar agora sobre os sujeitos e atores do direito internacional. Quando a gente fala em direito internacional público, né, é bastante interessante perceber quem tem a vez, quem tem a voz para fazer parte do direito internacional. Então, a teoria clássica positiva e restritiva, que é a primeira, né, que aparece no direito internacional público, traz que somente os estados podem ser sujeitos ao direito internacional, de modo que apenas eles são capazes de contrair direitos e obrigações estabelecidos pela ordem jurídica internacional. Nós tivemos, né, uma evolução nesse sentido, mas o professor Varela coloca que os sujeitos de direito são aqueles capazes de serem titulares de direito e obrigações na esfera internacional. Ainda temos esse direito internacional bastante centrado nos estados, e apenas os estados e organizações internacionais têm essa capacidade. Então, quando a gente fala num tratado internacional, quem pode assinar um tratado internacional? Apenas os países, né, que são os estados e as organizações internacionais. É bastante comum encontrar na doutrina que os estados podem assinar tratados internacionais de qualquer natureza. Então, versando sobre direito ambiental, direito tributário e assim por diante, enquanto as organizações internacionais tendem a ser mais monotemáticas. Então, existem ainda alguns direitos aos indivíduos, quando a gente fala sobretudo em cortes internacionais de direitos humanos, como a Corte Europeia. Há empresas, as ONGs têm também o seu papel dentro do direito internacional público. Temos então essa participação, mas lembre-se que quem pode assinar um tratado internacional são os estados e as organizações internacionais. Existe uma pequena divergência quando a gente olha para a doutrina e que traz que é um direito atribuído pelos estados às organizações internacionais, que traz então novos titulares de direito. De outro modo, né, aparece aqui um direito do Estado exercido na prática por terceiros e o Estado continuaria sendo seu único titular. O que eu quero que você se lembre para a prova da OAB é justamente isso. É apenas possível a postulação em tribunais internacionais por indivíduos, quando a gente fala em alguns tribunais de direitos humanos, mas os estados e organizações internacionais são os únicos que podem assinar esses tratados internacionais. São, portanto, os principais atores quando a gente fala em direito internacional público. Cada vez mais a participação de empresas, dos indivíduos e até de ONGs, né? E lembre-se que existe fundamentalmente uma grande diferença entre organizações internacionais, que são criadas por meio do tratado constitutivo, que são criadas por direito internacional, das organizações não governamentais. Essas são, né, nacionais de algum local, são criadas dentro dos estados e não têm a ver com direito internacional, apesar de algumas delas terem esse destaque internacional, principalmente quando a gente fala, por exemplo, na Human Rights Watch, quando a gente fala na Greenpeace, né, que é fundamental para o nosso direito ambiental. O PETA, cada vez mais, tem aí, principalmente quando a gente compra maquiagem, né? As meninas sabem que vem lá o símbolo dessa organização não governamental, mas por direito internacional, elas não têm relevância, elas não assinam tratados internacionais, elas não, né, apesar de influenciarem politicamente, elas não têm voz quando a gente fala em direito internacional.